Gratefully, we welcome Elder Dieter F. Nós Uchtdorf and agradecemos Elder David e Bednar fazemos bem-vindos o to the Elder Quorum of the Dieter 12 Uchtdorf e o Apostles. David Bednar ao Quórum dos 12 Apóstolos. Prayerfully and unitedly, De uma maneira, we will em serve espírito the de Lord oração Jesus Christ. e unidamente, nós serviremos o Senhor Jesus Cristo. Assignments this year have taken me As to designações many deste nations ano of the levaram-me earth. para muitos países de todo o mundo. Em alguns desses países, a igreja é relativamente nova. Não importa para onde eu vá, sempre encontro os nossos missionários. Eles se adaptam de maneira notável e são eficazes. Eles são uma prova visível e tangível de que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada em sua plenitude. Foi Ele que disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Esse mandamento bate forte no peito de todo missionário que testifica a respeito de Jesus Cristo e ensina sua mensagem. Quando pensamos nos missionários, geralmente imaginamos rapazes de camisa branca e gravata e moças vestidas de modo recatado. Mas juntamente com eles, há maravilhosos missionários idosos que atenderam ao pedido dos profetas e apóstolos por mais casais missionários. Quero expressar minha gratidão por nossos missionários idosos. Eles são jovens em espírito, sábios e dispostos a trabalhar. Eles até toleram os comentários de seus filhos brincalhões, que às vezes trocam o pedido do presidente Spencer W. Kimball de alargar os passos para arrastar os pés mais depressa. Esses queridos membros estão dispostos a servir e fortalecer a vida de outras pessoas. Mesmo quando esses missionários idosos não conhecem o idioma local, suas realizações são grandiosas e seu espírito de sacrifício é precioso. Por exemplo, penso no Elder Lloyd Pullman e sua esposa, a irmã Catherine Pullman. Eles têm 9 filhos adultos e avós de 20 netos. Estão atualmente servindo numa região remota do Chile, trabalhando num pequeno ramo. Estão frequentemente visitando os membros menos ativos e as famílias de recém-conversos da igreja. Suas visitas dão ao casal Pullman a oportunidade de ler com aquelas famílias e prestar testemunho das bênçãos do templo. Em seus ramos de missão, eles também ensinam as pessoas a regerem a música e a tocarem uma versão simplificada dos hinos em pequenos teclados eletrônicos. O Elder e a Sister Pullman escreveram recentemente: "O batismo é apenas o primeiro passo na conversão. Quando o entusiasmo inicial diminui e o recém-converso se vê diante da contínua necessidade de trabalhar longas horas, só para conseguir o suficiente para comer, ele precisa de outras pessoas para ajudá-lo a compartilhar a alegria do Evangelho. Essa é a nossa especialidade. Parte de nosso trabalho é de prevenção, ficar perto dos recém-conversos. Mas outros, que raramente frequentam as reuniões, não perderam sua convicção e recebem nossas mensagens com gratidão. Ao observarmos as mudanças ocorridas na vida das pessoas que visitamos, sentimos-nos abençoados por receber constante orientação e ajuda do Senhor neste trabalho. E, ao mesmo tempo, saber que nossos familiares em casa estão participando indiretamente de nosso chamado e recebendo bênçãos especiais. Esses maravilhosos casais estão participando do trabalho de resgatar almas, que já fizeram o convênio de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo. Outros casais missionários servem nos templos sagrados da igreja. O Elder Kenneth e a irmã Barbara Willits, por exemplo, servem no templo de Accra, Gana. Eles desenvolveram um amor especial pelo povo de Gana quando serviram ali como missionários há mais de 2 décadas. Eles são conversos de 50 anos, cheios de energia e entusiasmo. Têm 3 filhos, 16 netos e 12 bisnetos. Eles realizam as ordenanças da exaltação do templo, as ordenanças de exaltação do templo. O irmão Willits serve como selador. Em diversas ocasiões, eles tiveram a agradável surpresa de encontrar membros que tinham conhecido anteriormente em sua primeira missão.
Recentemente, o Elder Willits realizou o selamento de um casal que eles haviam ensinado em 1982. E o Elder Willits selou aquele casal 4 de seus filhos falecidos. O Elder e a Sister Willits escreveram: Nossa disposição de deixarmos a família e o lar foi motivada pelos convênios do templo que fizemos e nosso profundo desejo de tornar-nos uma família eterna. Nossa família nos dá todo o apoio ao servirmos e compartilham muitas das bênçãos que recebemos. Estamos humildemente gratos pelo privilégio de ajudar outras pessoas a receberem suas bênçãos do templo. Casais corajosos e caridosos como o Elder e a Sister Willits possibilitam e enriquecem o trabalho feito em muitos de nossos templos espalhados por todo o mundo. Alguns, como o templo de Accra, na Gana, estão localizados em áreas na quais a maioria dos membros locais não tiveram a oportunidade de entrar no templo. As ordenanças para aqueles membros estão agora enriquecidas pela experiência de casais que servem como missionários do templo. Para eles, também expressamos nossa sincera gratidão. No início deste ano, o Elder Douglas L. Collister e eu estivemos em Kiev, a cidade capital da Ucrânia. Estivemos ali para criar a primeira estaca na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tivemos a satisfação de ver que o distrito da Missão Kiev estava muito bem preparado para tornar-se uma estaca totalmente organizada e pronta para ocupar seu lugar entre as estacas de Sião. Ali também nos reunimos com os missionários, entre os quais havia vários casais idosos muito valentes. Ouvimos atentamente o que eles expressaram. Lembro-me do relato do Elder Hood e da Sister Eva Hegewald, que cresceram na então chamada Alemanha Oriental. Falando com um discreto e doce sotaque alemão, eles relembraram os difíceis dias da Segunda Guerra Mundial e a subsequente ocupação soviética. Falaram sobre as muitas privações por que passaram. Disseram que conhecer a verdadeira Igreja do Senhor e imigrar para a América foram bênçãos preciosas para eles. Nos anos que seguiram, eles tiveram 5 filhos saudáveis e muito progresso espiritual e financeiro. Eles sentiram que servir em uma missão seria uma boa maneira de expressar sua gratidão ao Senhor. Manifestaram um profundo desejo de servir na Europa Oriental. Receberam o chamado para servir na missão Ucrânia-Kiev. O Elder e a Sister Hegewald escreveram: Agora, perto do fim de nossa missão, na terra de nosso antigo inimigo, somos gratos pela oportunidade de ensinar e amar o povo ucraniano. Ao servirmos o Senhor, nossa alma foi curada e nossa família se tornou mais unida. Tivemos uma experiência realmente notável e agradável e vimos muitos pequenos milagres acontecerem. Observem que todos os 3 casais escreveram a respeito de suas bênçãos. Outro casal conta as bênçãos resultantes do trabalho missionário. Eles escreveram: Boas pessoas desempenharam o papel de pais melhor do que teríamos feito. Se um problema familiar não foi resolvido com oração e jejum, uma missão pode ser a solução. Nenhum missionário idoso considera a partida fácil. Foi o que aconteceu com Joseph, Brigham, John e Wilford. Eles tinham filhos e netos também. Eles amavam muito a sua família, mas também amavam o Senhor e queriam servi-lo. Um dia nos encontraremos com aqueles valentes homens que ajudaram a estabelecer essa dispensação. Então, nos regozijaremos
por não termos procurado esconder-nos ao receber um chamado do profeta para realizar até mesmo o trabalho missionário, mesmo numa idade avançada. Na Conferência Geral de outubro de 1926, o presidente Heber J. Grant convocou homens amadurecidos pela idade e com bom senso que tiveram experiência na pregação do Evangelho a partirem e trabalharem no campo missionário. Essa necessidade ainda continua a existir. Na mais recente transmissão de treinamento para os líderes do sacerdócio de todo o mundo, o presidente Gordon B. Hinckley fez um chamado semelhante. Há uma necessidade constante de mais casais missionários, disse ele. Eles realizam um trabalho maravilhoso em todo o mundo. Vocês, líderes, não precisam esperar que os casais se apresentem como voluntários. Os sacrifícios que acompanhem o trabalho de tempo integral a serviço do Senhor abençoarão imensamente os casais, sua família e as pessoas que eles servirem. Os bispos também precisam atender ao chamado do profeta e perguntar a esses membros se eles podem servir. Existem inúmeras e diferentes oportunidades para que os casais idosos possam servir. Seu chamado para servir é feito após ter sido fervorosamente ponderada a sua formação profissional, sua experiência no aprendizado de línguas e sua capacidade pessoal. De todas as qualificações para servir, o desejo de servir talvez seja a mais importante. O Senhor declarou: ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Muitos humildes santos dos últimos dias temem que não estarem qualificados para o trabalho missionário. Mas para esses missionários em perspectiva, o Senhor deu esta certeza: fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Ao louvar o trabalho dos missionários idosos, eu reconheço que existem muitos que gostariam de servir, mas não estão capacitados a fazê-lo. As limitações impostas pela idade ou pelas condições de saúde precisam ser avaliadas de modo realista, bem como as importantes necessidades dos membros da família. Quando o desejo de servir é grande, mas existem limitações, vocês podem servir por meio de outras pessoas. Elas podem ser seus braços e pernas, e vocês podem prover o dinheiro necessário. Outros podem contribuir com seu tempo e talentos, como missionários que servem seu próprio lar. Todas essas pessoas estarão realizando um serviço agradável ao Senhor e serão por Ele honrados. Todos nós podemos pregar o Evangelho por preceito e pelo exemplo. A palavra Evangelho significa boas novas. As boas novas são o Senhor Jesus Cristo e sua mensagem de salvação. Jesus considerava que o Evangelho incluía tanto a sua missão quanto o seu ministério na mortalidade. Em sua declaração de missão, Jesus disse: este é o Evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. Conhecemos a missão mortal do Salvador como a expiação. O ministério mortal do Salvador inclui tudo mais que ele fez: seus ensinamentos, manifestações de amor, atenção às ordenanças, padrão de oração, perseverança e outras coisas. Ele viveu para ser o nosso exemplo, que ele também considerava parte do Evangelho. Em sua declaração de ministério: este é o meu Evangelho, disse ele, pois as obras que me vistes fazer, essas também farei.
Assim, a fé, o arrependimento, o batismo pela água e pelo fogo e o Espírito Santo, a reunião dos eleitos e a perseverança até o fim, todas essas fazem parte do Evangelho. Todos nós podemos imitar o exemplo do Senhor, independentemente de nossa idade e condições ou do local em que moramos. Como uma das testemunhas especiais do nome de Cristo de todo o mundo, declaro que Ele é o Filho do Deus vivo, nosso Salvador e Redentor, que expiou nossos pecados. Esta é a sua igreja restaurada nestes últimos dias para cumprir o seu destino divino. Seu profeta atual é o presidente Gordon B. Hinckley. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.